Falando de feito é melhor que perfeito. Muitas pessoas dizem que não é possível fazer nada perfeito por causa da sua condição atual. Mas e quem não tem nada? Como fazer? Assim como o Mário Sérgio Cortella diz, faça o melhor nas condições que você tem, enquanto você não tem condições melhores para fazer melhor ainda. Então, assim como eu disse há alguns segundos atrás, eu não acredito que tudo que eu estou fazendo está meramente perfeito. Há sempre algo que pode ser melhorado. Por isso que, ao construir alguma coisa, você tem que ter certeza que nas condições que você tem, esse é o máximo que você consegue fazer. E se você treinar isso, e treinando isso cada vez mais, você nunca parará de evoluir. Essa é a resposta. Nós estamos dentro de um seriado chamado A Verdade que Todos Não Sabem. Tem alguma história que você nunca contou na internet que você poderia compartilhar? Sim. Eu vou contar do dia em que eu fui salvo 2 vezes. Salvaram a minha vida 2 vezes, literalmente. Não é exagero. Eu não poderia estar aqui agora fazendo esse documentário com você se uma pessoa da minha equipe não tivesse me salvado. Literalmente à beira da morte, vamos dizer. E para piorar, no intervalo de 30 minutos. Rapaz, o que aconteceu? Foi o Eduardo, muitas pessoas conhecem como Dudu. Eu fui para Bali e eu gosto muito de idealizar, né, os vídeos que as pessoas veem hoje. Criar um pouco do roteiro, setar o sound, as imagens que vão passar e etc. Então, tudo aquilo fica na minha cabeça de um modo bem fixado. Ou seja, assim como na cabeça de um diretor, eu não me importo com o processo. O processo é um obstáculo. Eu quero o resultado final. Então, com essa obsessão de ter aquilo que eu visualizava, as imagens que passavam na minha cabeça, concluídas, eu tive uma cena para fazer, onde eu teria que, num pequeno barco, sentado ali na beira, cair de costas dentro d'água. E a câmera faria o movimento de me acompanhar a queda, certo? Então, o videomaker Eduardo estava lá bem do lado do Thiago, esperando dar ordem para que eu pudesse mergulhar de costas. Mas isso você estava fazendo beira do lago ou... Não, mar aberto. Mar aberto. Mar aberto. A água era bem cristalina, bem clara e tinham ali 9 metros de profundidade. Okay. É aquela água que quando você olha para baixo você consegue ver o fundo, a areia branca. Uau. Muito bonito. E aí eu coloquei na cabeça que ao fazer essa cena eu me viraria bem depois de dar esse mergulho de costas. Mas eu sabia que não sabia nadar. Você não sabe nadar? Não sei nadar. Rapaz. Eu nunca tive interesse em fazer aula de natação, nem nada disso até hoje. E eu pensei, tudo bem, eu me viro. Eu dou um jeito aqui. Tudo pela cena. Morrer eu não vou. E eu pulei de costas. E o Eduardo logo em sequência também pulou. Eu consegui flutuar por um pouquinho, mas depois eu comecei a afogar. Uau. E o Eduardo estava a uns 15 metros de distância. E eu comecei a gritar a ele. Ele achou, inclusive, que com aquela minha gritaria toda, ele viria para ver eu falando de alguma tartaruga, alguma coisa que eu estava vendo ali. Mas não. Quando ele chegou perto, eu agarrei nele e falei, cara, eu tô afogando. Literalmente afogando. Literalmente afogando. Daí ele me levou até o barco de volta e me perguntou, cara, mas você não sabe nadar? Eu falei, não. Como assim? Você pulou? Cara, tudo pela cena. Quando ele quase morreu afogado em Bali, a gente se conhecia o quê? Uns 3, 4 dias. Pouquíssimo tempo de viagem. A gente estava começando a ter liberdade um com o outro, porque assim, quando você conhece uma pessoa, até você ter certa liberdade, leva um tempo. Eu sempre fui uma pessoa super fácil para lidar, e ele também é, por incrível que pareça. Mas esse dia a gente ficou mais próximo, porque eu salvei a vida dele 2 vezes. Bom, 30 minutos depois, subimos num barco de volta para gravar em um outro local, onde tem umas estatuetas debaixo d'água, muito bonitas, que é uma referência de Bali, uma das ilhas de Bali. E ele me perguntou várias vezes, cara, quer fazer de novo? Eu falei, não, agora já deu, agora eu aprendi. Eu sei. A mesma coisa aconteceu. Eu pulei do barco, dessa vez foi um pouco pior. Rapaz. Eu pulei do barco e você quer ter coragem, porque no momento em que eu o chamei pela primeira vez, eu tive a certeza
que eu morreria ali. Rapaz. Tive a certeza. Se ele não me pegasse, poderia ser... Enfim, tinham várias pessoas ao redor, nadando também, tinham vários outros barcos. Então, olhar para baixo e tentar identificar um corpo não seria uma coisa fácil, apesar da água ser bem clara. E dessa segunda vez, eu fiz praticamente a mesma cena. Ao mergulhar, quando eu consegui chegar à superfície, eu vi que o barco já estava longe, sei lá, uns 50 metros de distância. Uau. E tinham vários outros barcos ao redor. E eu tentei ficar parado ali, mas comecei a entrar um pouco em desespero e pensei comigo de volta, ok, eu acho que eu tinha ganhado a primeira chance, a segunda eu não vou ter. Eles não vão me achar. Você teve esse sentimento que você ia então morrer ali? Tive esse sentimento, eu já ouvi, eu já consegui visualizar o finish numa manchete de jornal. O brasileiro que faz internet marketing morre em Bali após tentar fazer cena que não sabia nadar. Meu Deus, cara. E aí o que eu fiz foi interromper a lua de mel de um casal gringo. Porque tinha um outro barquinho logo próximo a mim e tem lá o guia, né, do barco e tal. Barquinho bem simples. E tinha um casal atrás. E falando em inglês, eu falei, estou morrendo aqui, eu preciso subir no barco, por favor, me leva até o meu barco, porque eu não sei nadar. E aí eu consegui subir no barco deles, que é difícil subir, inclusive, sem ajuda. Sim. Muito difícil. Mas quando você está morrendo, você tira força... Da onde não tem. Da onde não tem. Falando de história, o que você tirou de aprendizado com isso? Bom, não pule no mar se você não sabe nadar. Eu poderia não ter o vídeo concluído. Adiantaria o quê? Né? Mas eu sempre fui muito louco em alguns momentos assim. E foi bom, de certo modo, claro, ter essa experiência, né, de quase morte. Faz você enxergar algumas outras coisas. A aventura é boa, mas não com risco. A aventura é boa, mas não o risco. Com certeza. Top. Daí, como vocês sabem, eu estou aqui hoje. Muito obrigado, Dudu. Salvou minha vida 2 vezes. Thiago Finch, qual é a melhor forma de construir os fundamentos pessoais e profissionais? Muito depende da sua reputação. Guarde-a com a sua própria vida. Eu sempre fui dessa abordagem. Eu sabia que quando eu começasse a me expor, ou mesmo não me expondo, sendo um cara completamente low profile, eu devia sempre seguir a linha do meu pai. Um cara completamente honesto, do qual ninguém tinha nada de negativo para poder comentar. E se tivesse, estaria errado. Com toda a convicção. Então, uma das coisas que eu prezo muito é pela reputação. As pessoas que me conhecem de uma maneira mais próxima sabem que eu poderia estar lucrando muito mais dentro daquilo que eu faço se eu pisasse fora da linha um pouco. Você diz o quê? Eu digo em promessas abusivas, eu digo em produtos que não funcionam, eu digo em ofertas que eu posso fazer da noite para o dia com o conhecimento que eu tenho, mas que não seriam entregues de uma maneira que a maior parte das pessoas poderiam sentar para literalmente aprender, sendo elas completos iniciantes. Eu poderia ganhar o dobro do que eu ganho. O dobro, o triplo, no mínimo. Mas eu não prefiro ir nessa abordagem. Por vários anos eu fiquei preso em não lançar produtos, inclusive físicos, que não tinham fórmulas das quais eu realmente queria colocar no mercado, porque a Anvisa não aprovava, enquanto outras pessoas vendiam fórmulas mais ineficazes e faziam milhões. E eu tinha uma estratégia mais foda que a delas para poder fazer isso acontecer. Mas eu pensava, o meu nome não vai estar atrelado àquele produto. Eu não quero ninguém falando disso depois. Então, no início eu já fui muito movido pela grana. Todo mundo é. E quem fala que não é, está mentindo. Você precisa de pagar suas contas, você precisa de ter sua liberdade, você precisa de ter o sentimento de chegar num restaurante e não precisar de olhar o menu. O preço do menu no cardápio. Mas depois, a grana fica um pouco irrelevante. Ela tem que vir. Se ela não vem junto com o que eu faço, eu não faço o que eu faço. Mas para ela vir hoje, ela tem que vir acompanhada da minha reputação. Ela tem que estar intacta. Eu prezo muito por isso. Você falou muito do seu lado profissional. E o lado pessoal? Bom, pessoalmente eu fui um cara que sempre prezou por ter poucos amigos, mas amigos de qualidade. Ok? Há poucas pessoas nesse mundo que eu posso chamar de amigos, literalmente.
Amigo mesmo para mim é o cara que não se importa com o meu status, é o cara que, se eu furar um pneu às 3 horas da manhã e ligar para ele poder me socorrer, ele tem que estar debaixo da coberta com a namorada, com um pote de Nutella, assistindo o último episódio que saiu de uma série que eles assistem juntos. Levantar da cama e vir me ajudar. Esse é um amigo. É o cara que não vem fazer uma coisa querendo outra. Desde jovem, não só hoje com todo esse resultado, eu sempre tive, eu vou dizer um dom, eu vou ousar dizer um dom, para identificar as intenções de uma pessoa comigo. Sempre. 5 minutos de conversa, talvez menos, eu sempre identifiquei. É onde eu vejo, inclusive, que muitas pessoas tentam crescer só no profissional e o lado pessoal, para alguns aspectos, está em falha, e elas não conseguem crescer também no profissional. Então, eu sempre soube muito bem calibrar quem eu realmente devo trazer para perto, quem eu devo manter distância. Isso desde sempre. Desde sempre. Na minha adolescência, por exemplo, falando ainda desse lado pessoal de relacionamentos, amizades, eu nunca tive, posso dizer, aquela amizade duradoura, de sair para festas e tudo mais. Porque, bom, para o que eu queria fazer, minhas amizades não se combinavam. Eu procurava ser aquele cara que buscava um objetivo financeiro, falar de coisas maiores. As pessoas ao meu redor falavam de pessoas e coisas. Eu falava de ideias, negócios. Então, muitos me perguntam, cara, você teve que se abdicar de amizades? Não, nenhuma. As pessoas se abdicaram de mim, porque elas vinham conversar e não tinha assunto. Elas chamavam para uma festa, eu dava um não, educadamente. Logo, não chamavam a terceira vez, a quarta, a quinta vez. Então, eu sempre calibrei muito os meus relacionamentos, porque eu observava o seguinte: essa pessoa hoje ela é dessa forma por conta das amizades que ela tem. Eu consigo observar as amizades, as pessoas com as quais ela fala, as gírias são as mesmas, os hábitos são os mesmos, as ações são as mesmas. Logo, devo tomar muito cuidado com quem eu me relaciono. Eu sabia que não importava o quanto a minha mente fosse blindada, a mente de todos nós é como uma esponja. Você colocou na água, ela suga. Você ouviu algo de alguém, ela suga. E aquilo vai moldando a sua personalidade. Por isso, tomava muito cuidado com as pessoas com as quais eu me relacionava. Em relacionamentos hoje, amorosos e tudo mais, eu sempre dou o meu máximo. Então, o fim de perfeccionista em uma coisa não deixa de ser perfeccionista em outra. Eu quero ser o meu melhor em tudo. Isso me satisfaz. Ser o melhor em tudo que eu toco. Então, do lado pessoal, eu tenho toda essa parte. Eu sou um cara que também preza muito por, posso dizer que, amizades sinceras. Isso tem muito a ver com o que a gente está falando, mas eu gosto de amizades sinceras ao nível de, cara, não vem me bajular. Meu nível de açúcar já está tão alto que eu vou ficar com diabetes. Para de me bajular. Eu sei o que eu estou fazendo. Pô, é legal você poder me admirar, mas eu quero ouvir de você no que exatamente eu posso melhorar. O que eu tenho de ruim? Toda vez que eu saio de uma palestra profissional ou, enfim, de qualquer outra coisa, eu pergunto para a primeira pessoa com a qual eu sei que é autocrítica, eu sei que não está nem aí para o status do Finch, no que foi que eu errei, qual foi a merda que eu fiz. Eu quero ouvir dela. Sabe por quê? Porque todo mundo tem gente que adora passar a mão na sua cabeça. Todo mundo, a maioria, são pessoas macias demais. Elas não têm coragem de chegar para você e falar, cara, a sua oratória não está das melhores. Cara, você não está se vestindo de acordo. Cara, você deveria melhorar a sua posição, a sua linguagem corporal. Cara, aquilo que você falou ficou uma bosta. Cara, as pessoas não entenderam. Cara, esse vídeo de vendas está uma porcaria. Cara, não é assim que você deve gerenciar uma empresa. Cara, tudo bem, legal, você tem tudo isso. Show, parabéns, te respeito. Mas olha só, isso que você está pensando em fazer, eu já fiz e me dei mal. Muda o caminho. Eu gosto de gente assim.
eu não cresci acreditando em palavras doces. Eu sempre adorei aquelas pessoas que chegavam perto de mim e eram absolutamente sinceras. Aí eu entendi uma coisa. Cara, é muito difícil você ter isso. É muito difícil ter isso de alguém. Porque eu repito, as pessoas são macias demais. Se eu fizesse a metade do que eu faço hoje, menos da metade, as pessoas ainda me elogiariam. Todas elas. Tá bom demais, tá ótimo, tá excelente. Pra mim não, cara, tá uma bosta. Se eu jogar os meus vídeos na frente de um produtor de Hollywood, o que você acha que ele vai falar? Eu acho que ele não vai ter palavras, ele vai dar risada. Olha que amador, cara. O que esses caras estão fazendo? Olha o que a gente tem aqui, é outro nível. Eu quero chegar no seu nível, filha da puta. Eu vou chegar lá. Só me dê tempo. Se não, imediatamente, definitivamente. Então eu gosto de ouvir isso, porque até o momento, Gus, que eu não escuto, talvez eu estou sem parâmetro. Eu não sei onde é que eu tenho que melhorar. Todos nós vivemos uma grande bolha. Nessa bolha, você só consegue captar coisas que você está enxergando, ouvindo, falando, e etc. Cara, quando foi que você teve uma epífane? Quando alguém te disse uma coisa que você pode melhorar nisso. Você não tinha ideia que você poderia melhorar naquilo. E aquela pessoa é uma autocrítica. Aquela pessoa quer que você melhore. É muito foda isso. Então, eu prefiro me cercar de amizades sinceras. Ninguém passando a mão na minha cabeça, ninguém dizendo que eu sou melhor. Cara, eu sei que eu já sou melhor nas coisas que eu faço, naqueles pequenos detalhes, etc. Eu quero saber no que eu sou o pior. É isso. Hoje em dia tem muitas pessoas que te bajulam. Bastante. Bajuladores são os piores. Então você acredita que mentiras são cativantes e as verdades acabam sendo sem graça? Sim. A verdade sempre dói. Eu odeio generalizar uma coisa ou outra, mas essa eu generalizo. A verdade sempre dói. Eu quero saber no que eu posso melhorar. Como conquistar pessoas para serem assim, exatamente assim com você? Bom, é difícil. É eu difícil. tenho hoje no meu time, o meu produtor, ele é exatamente isso, cara. Ele me fala de postura, de jeito, de forma. Eu sei que você tem, mas como chegar nesse nível? Porque eu acredito que isso é um next step para o topo. Uhum. Antes de chegar nesse nível, você não deve se fazer essa pergunta. Como que eu encontro essa pessoa? Você deve primeiro adquirir uma coisa muito importante. Maturidade emocional. Maturidade emocional. Eu tive isso já desde a minha adolescência. O que é maturidade emocional? Cara, é você aguentar uma crítica e não inventar desculpinha. Fica na sua. Escuta. E diga obrigado. Eu vou fazer melhor. É você olhar para dentro de você mesmo, uma terceira pessoa, tirando o seu ego, tirando vaidade, qualquer outra coisa, e assumir que a responsabilidade por estar fazendo a coisa como você está fazendo é sua. Senão não adianta correr atrás de uma pessoa que vai te criticar. O que você vai falar dela? Ah, é hater. É hater. Você sabe com o que eu mais aprendo? Com hater, cara. Hater são os melhores para você conseguir aprender. Eles vão te dizer coisas que as pessoas mais meiguinhas, bonitinhas, não teriam coragem de dizer na sua cara. E Eminem uma vez disse uma coisa: críticas não me abalam, elogios não me iludem. Essa é a maturidade emocional que você tem que ter. Críticas não me abalam, elogios não me iludem. Você deve conseguir procurar essas pessoas fazendo networking, ok? É aquela pessoa que quando você identifica essa pessoa, quando você está falando de uma forma bem entusiasta sobre o que você quer fazer, o que você está fazendo, e ela te corta no meio da sua frase e fala: cara, foi mal, mas não é assim que você deve fazer isso. Ah, eu adoro esse cara. Adoro esse cara. Você deve procurar se cercar de pessoas assim, a fim de querer evoluir. Essas pessoas precisam necessariamente ter mais resultado do que você? Não, de forma alguma. Você não despreza, então, Não um desprezo. conselho ou uma crítica de alguém que é maior ou Não. menor em questão de resultado? De forma alguma. Por que não? Porque todo mundo pode ensinar alguma coisa.
Se a pessoa tem mais anos de vida que você, ela já pode te ensinar muita coisa que você Então não nós sabe. estamos mostrando um lado do Finch humilde aqui. Exato. Exato. Eu já aprendi com muitas pessoas que sequer estão no mercado de marketing digital. Eu aprendo com o meu personal, que tem uma disciplina do caramba. A disciplina do cara me gera uma inveja positiva. Ele não está no meu mercado. Eu posso aprender com qualquer pessoa, com uma pessoa que eu encontro na rua, está catando lixo. Cara, se eu ouvir uma história dele, eu vou aprender alguma coisa. Então não tem essa de você só deve escutar quem já chegou onde você quer estar. Não, isso é uma frase generalista. O que você deve fazer é evitar críticas negativas de pessoas que só querem te abalar e não chegar onde você quer estar. Isso é uma coisa completamente diferente. As pessoas não têm um raciocínio correto para conseguir discernir uma coisa da outra. Uma coisa é alguém que, cara, não tem perspectiva de vida, uma pessoa que nem tem ideia do que você está fazendo, uma pessoa que, se você tiver sucesso, vai se sentir inferior a você e vai estar sempre falando, cara, deixa esse negócio de lado, isso é bobeira, não vai dar certo não. Isso é uma coisa. Uma pessoa que quer que você avance e está te dando uma crítica para isso, mesmo não tendo resultados grandiosos, é uma pessoa que você deve ouvir. Então, eu sempre parti dessa premissa.